perdemos tempo demais sofrendo por problemas. Tentamos lutar na força do braço e esquecemos que Deus quer nos ajudar. Minha vitória é a saúde da minha mãe. Ela começou a perder os movimentos, perder das pernas, da mão e muitas dores ela sentia. O que a senhora fez? Aí eu usando a água do tratamento, bebendo por ela, e ela indo no médico fazer todos os tratamentos, negócio de exame, mas só dizia que era esclerose múltipla, mas não dava aquela certeza, Eu sofria de depressão. Eu não tinha prazer na vida, eu não tinha prazer na minha maternidade. O meu estado de depressão era tão grande, tão profundo, que às vezes eu não tinha vontade de falar, eu não tinha forças para falar. Quando eu tinha as crises de agressividade, eu judiava dos meus filhos, eu batia neles. Enquanto não sangrasse, eu não parava de bater. Aí, quando eu via eles dormindo, todo machucado, sangrando, aí eu me arranhava toda, porque eu queria tirar aquela dor, aquela coisa que tinha dentro de mim, e eu não conseguia, porque só Deus podia tirar. E eu procurei ajuda em tudo que o Senhor possa imaginar. Eu achava que eu já tinha feito tudo, mas eu não tinha feito o principal, não tinha achado Jesus ainda. Descanse e deixe Deus agir. Deus quer que você confie nele para assim ver o sobrenatural. O médico disse que era uma medula que tinha estourado dentro dela e que comprometeu toda a coluna. Daí ela tinha que fazer 2 cirurgias, tanto uma na costa, uma aqui no pescoço. E graças a Deus, assim, pela fé, a gente vê claramente que foi a mão de Deus mesmo para mostrar o que ela tinha, porque foi uma guerra para saber. Como é que ela está agora? Agora ela está bem, graças a Deus. Ela andando? Já pega como ela já está. Ela chegou na cadeira de roda, ela não andava, não pegava, ela já está começando a pegar nas coisas. Hoje a maternidade para mim é uma alegria. Eu, aos 54 anos, Deus me deu mais um filho, que ele está com 4 anos, está lá na escolinha. Não fui eu que gerei ele, foi Deus quem gerou ele para mim. Eu tenho prazer nos meus filhos, eu tenho prazer de ser a mãe, de ser a avó, eu tenho prazer de fazer a obra de Deus, eu tenho alegria. E essa semana aconteceu uma coisa bem curiosa, o meu pequeno me olhou e ele falou: mamãe, por que você é tão feliz? Eu falei: porque eu encontrei Jesus, eu encontrei Deus. Ele falou: eu também sou feliz, eu também quero Jesus para mim continuar sendo feliz. É Ele quem luta a tua luta. Creia nisso, descanse nele e você verá o que acontecerá em sua vida. Participe da concentração de fé e milagres. Esteja neste domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral Universal em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. Nós abrimos aí a nossa programação mostrando que o milagre não é coisa do passado. Muito pelo contrário, o milagre é algo tão real e tão atual quanto você e eu. Nós estamos aqui, estamos nos comunicando por meio deste aparelho televisor. Chega aí a minha imagem, chega aí a minha voz, você consegue ouvir, ver, assim é o milagre. Você precisa crer. Se você crer, ele acontece na sua vida. Você que está passando por situações difíceis, você que está enfrentando um momento ruim na sua vida e diz assim: olha, eu estou precisando de um milagre. Nós estamos hoje dando início à Semana Santa, e a Semana Santa marcada pelo Domingo de Ramos, a entrada triunfal do Senhor Jesus. Ele quer entrar na sua vida, você sabia disso? Tudo que Ele fez nesta semana, de hoje até o próximo domingo, Ele fez para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. A gente vai falar
durante toda essa semana a respeito da última semana do Senhor Jesus. Ele viveu 33 anos e meio se preparando para esta semana. E todos os eventos da Semana Santa marcaram ali o propósito principal, o caráter pelo qual ele veio ao mundo. Ele veio para que você pudesse se reconciliar com Deus. E se você está precisando de ajuda, entre em contato conosco a partir de agora. O 11 3573 3535 está à sua disposição para ligar. Pelo WhatsApp, o 11 3573 3500. E você também pode falar com o pastor através do pastoronline.com. Não desista de hoje, especial Domingo de Ramos. Nós estamos nos preparando para reuniões especiais, para as pessoas que querem ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Se Deus existe, eu quero vê-lo na minha vida. Este é o propósito. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Acompanhe esse testemunho e a gente já volta. Meu nome é David Martim, tenho 45 anos, sou analista de cobrança e a minha vida ela começou com muitos desafios. Eu nasci com uma deficiência chamada artroglicose e aí começa um processo para que eu possa reestruturar toda a parte óssea do meu corpo. A minha primeira cirurgia foram com 6 meses, de um total de 17 cirurgias, mesmo o médico falando que eu não ia andar. Aos 7 anos eu começo a dar os meus primeiros passos e aí foi um acompanhamento no hospital, cirurgias, onde eu começo a minha vida, a minha caminhada independente. No período escolar, eu sofri muito bullying, preconceito, cheguei a sofrer preconceitos de amigos, de professores na escola e nesse período mexeu muito comigo também. Lembro de uma outra situação em que eu, no pátio da escola, eu brincando com as crianças e um outro aluno me derrubou e aí para que eu possa me levantar, eu me coloco numa posição agachado e esse jovem, esse menino senta nas minhas costas e quando eu levanto eu não vi essa pessoa e todo o pátio dando risada de mim. Esse período mexeu muito com os meus pensamentos, momentos até de desistir, de não querer ir mais na escola, mas mesmo assim eu sempre fui incentivado pelos meus pais a permanecer e a continuar. Na minha juventude, eu acabo me aproximando de muitas amizades e aí eu começo a conhecer a bebida. Foram rodas de samba, muitas noites, bebida, prostituição, muitas amizades que me levaram a ter uma vida em que eu acreditava em que eu era feliz, mas eu era feliz no momento em que eu estava rodeado de amigos e de bebida. Mas quando eu chegava em casa, quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, eu chegava da noite embriagado, em alguns momentos muito embriagado, a ponto de não saber quem tinha guardado meu carro, batia esse vazio. Esse vazio, ele chegava a doer. E eu tentava muito preencher com as amizades. No outro dia, eu já estava na bebida, já estava no samba novamente, mas isso nunca preenchia. Eu lembro que às sextas-feiras, eu saía da faculdade e o meu maior prazer era estar na rua. Quando eu ia para casa, era discussão com a minha mãe a noite inteira, porque eu não tinha prazer de colocar o pé dentro de casa. O meu prazer era ficar no samba e rodeado de amigos. Esse período se prolongou por quase 15 anos. 15 anos de muita bebida, muita prostituição e esse vazio que doía, chegando ao meu limite, eu não aguentava mais. E numa certa oportunidade eu acabo conhecendo a minha atual esposa, a gente acabou conversando e ela me convidou para a gente se conhecer na casa dela. Ela falou, olha, vem aqui em casa que a gente vai conversar, você vai me conhecer. E eu decidi ir porque eu já estava cansado daquela vida, eu já estava no meu limite, eu cheguei no limite e começo a procurar o endereço ao qual ela me passa. Passo na frente várias vezes, não localizo o endereço, até que eu me deparo com o endereço da Igreja Universal. Quando eu estaciono o carro, me passa aquele pensamento. Justamente a Igreja Universal, uma igreja que eu tinha um preconceito total, um preconceito muito forte do Bispo Macedo, até porque num determinado momento dos meus estudos, em uma aula de economia, um professor, justamente de economia, ele me fala,
sobre empresas com fins lucrativos e fala de uma forma muito preconceituosa sobre a Igreja Universal, aonde acendeu ainda mais o preconceito sobre a igreja, e eu realmente tinha uma rejeição muito forte. Encosto o meu carro na igreja, aí a minha atual esposa, até então amiga, encosta e me convida para assistir um culto. E eu falei, vamos entrar, vamos conhecer, já estou aqui mesmo, não vou perder a viagem. Entro, só que totalmente fechado, totalmente preconceituoso, e começo a ver o pastor pregando. Chego em casa, a minha primeira atitude foi pegar a passagem que ele falou e ler em casa. E ver se realmente o que ele falava no altar era o que eu entendia. Porque até então eu tinha esse preconceito de que tudo que se falava ali era uma lavagem cerebral. Mas quando eu comecei a ler a palavra de Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia ali na passagem que ele explicou no altar, eu entendo a mesma coisa que ele explica. E isso me chama uma atenção muito forte, porque eu não vi em nenhum momento ali uma lavagem cerebral ou engano. Pelo contrário, ele explicou de uma forma muito detalhada o que eu realmente entendi em casa. E aceito continuar frequentando a igreja, até que todo aquele preconceito ele caiu. Porque todo dia eu chegava em casa e eu lia a Bíblia e via se realmente o que estava sendo pregado ali estava escrito. E aí eu começo a conhecer a fé. E tudo que desagradava a Deus eu fui eliminando pouco a pouco. Foi um processo em que eu elimino e começo a conhecer a fé. Chegou um momento em que eu me batizei nas águas. Uma pessoa falou para mim o seguinte: se você não tiver o Espírito Santo, você tem prazo de validade aqui. A sua fé tem prazo de validade. E aí eu não queria ter prazo de validade. E aí eu começo a conhecer o Espírito Santo. Começo a buscar de uma forma que eu primeiro precisava entender o que era. Então como é que vai vir o Espírito Santo? É um frio na barriga? É um vento que eu vou sentir nas costas? Como é que ele vai descer sobre a minha vida? E aí a pessoa fala assim, ó, você tem que crer que ele vai descer sobre a sua vida. A partir do momento que você transformou, você abriu mão de tudo, o que ele mais quer é fazer morada dentro de você. Mas você tem que crer, até que numa quarta-feira ele desce sobre a minha vida. E aquele vazio que chegava a doer, aquele vazio que nada preenchia, amizade não preenchia, amigos, bebida, a balada onde eu era cercado de pessoas não preenchia, o Espírito Santo preencheu. E aí eu começo a entender o processo. E o desejo dentro de mim de falar dele, de glorificar o nome dele, de santificar o nome dele, vem de uma forma muito latente, muito forte. O meu maior prazer era falar do Espírito Santo, levar o Espírito Santo para as pessoas, porque o que eu recebi eu queria dar. O meu maior prazer era dar o que eu tinha. Eu estava transbordando desse desejo. E eu começo a falar dele. Hoje o meu maior prazer é falar do Espírito Santo. O cargo que eu recebi do Espírito Santo na fé, empresa nenhuma poderia me dar. Homem no mundo não poderia me dar. Eu tenho um cargo com o maior prazer em realizar. Eu tenho um cargo com a melhor remuneração, porque homem nenhum poderia dar para mim o que o Espírito Santo deu, que é o de servir, de levar a palavra dele para as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de poder ajudar as pessoas. Então esse é o meu maior prazer. O que o Espírito Santo fez na minha vida, ninguém pôde fazer. Amigos não fizeram, parentes não fizeram, pessoas não conseguiam me responder esse questionamento, preencher esse vazio. Mas o que o Espírito Santo fez na minha vida foi algo extraordinário. Algo que eu não troco por nada. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. Se você quiser trazer um ramo, não tem problema. Mas o que eu quero que aconteça com você
é que haja a entrada triunfal do Senhor Jesus na sua vida, no seu coração. Que Ele venha preencher o vazio da sua alma. A tristeza tem que sair, a angústia, a aflição e a paz, a presença real e verdadeira do Altíssimo dentro de você. Neste domingo, às 7 da manhã, a primeira reunião, 18 horas ao cair da tarde e às 9h30, na grande concentração de fé e milagres. Mauro Ramos, 1310 no centro, com estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal espalhados pelo estado de Santa Catarina. Basta você acessar o site universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto de você. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Vamos acompanhar mais um testemunho, mais uma vida transformada por meio da fé. Franciele, o que aconteceu na sua vida vindo às concentrações de fé e milagre? Bom, pastor, eu iniciei na igreja quando eu era muito nova, né? Eu e a minha mãe. E depois de um certo tempo, a minha mãe, ela teve um problema de saúde e ela veio a falecer, né? E isso já fazia algum tempo que a gente estava na igreja. E quando ela faleceu, eu fiquei totalmente desorientada. Meu chão se abriu, porque ela era a mulher que tinha me ajudado, tinha me ensinado a fé, né? O caminho da fé, e eu tinha ela como referência da fé, né? Você colocou sua dependência nela? A minha dependência nela. Meu coração estava na mãe, na verdade, né? Na minha mãe. Então, quando ela morreu, aquele pensamento de que a minha fé, aquela confiança que eu tinha, sabe, em Deus, não que Deus não tivesse poder para fazer, mas eu não tinha essa confiança. É como se eu tivesse perdido a minha fé. E aqueles pensamentos, eles foram aumentando. E eu era obreira na época, né, pastor? E ao invés de eu pedir ajuda, né, procurar pedir ajuda, eu me fechei. Eu deixei ao invés de vencer aquele pensamento, aquele sentimento que eu estava alimentando dentro de mim, eu deixei ele crescer. Após que eu acabei errando, né, e pedi para o pastor para sair da obra. E na verdade aquele pedido foi mais uma forma de eu tirar aquele fardo. Porque eu pensava assim, eu não posso mais orar na cabeça das pessoas, porque como que eu pude se eu perdi a minha mãe? Eu não fui capaz de orar pela minha mãe e, né, e ver ela ser curada, né? Então, esse sentimento foi só me fazendo cada vez mais perder minha fé e me afastar da presença de Deus. Eu não saí da igreja, mas eu não estava dentro da igreja. Eu não estava na presença de Deus. Você ficou afastada mesmo dentro da igreja? Mesmo dentro da igreja. Eu fui para o mundo, eu conheci amizades que me levaram para caminhos errados, né? Eu me afastei totalmente de Deus. Eu vinha só para dizer que eu estava vindo, para minha família, né? E por dentro, como é que você estava? Eu tinha perdido a minha paz, né? Porque eu coloquei o meu coração numa pessoa, na minha mãe, e eu não permiti que o Espírito Santo me consolasse. Quando era para eu permitir isso, né, naquele momento que eu perdi a mãe, era para me deixar o Espírito Santo me consolar, eu não deixei. Eu deixei aquele sentimento entrar no lugar do Espírito Santo. Então eu me afastei de Deus. Então eu tinha certeza que a qualquer momento, mesmo estando da igreja, mesmo estando assistindo uma reunião, se eu morresse eu estava no inferno. E quando foi que tudo isso mudou? Aí eu assisti uma reunião do God Hollywood, né? E a dona Cristiane falou nessa palavra que Deus era suficiente pra gente, né? E que o resto Ele ia cuidar, que a gente precisava confiar em Deus, né? E aquela palavra daquele dia foi muito forte, porque eu estava me sentindo daquele jeito, eu não me sentia suficiente e não pensava que Deus era suficiente para mim. E aí aquela palavra, eu falei assim, não, eu quero voltar. Eu quero ter a presença do Espírito Santo dentro de mim de novo. Eu quero ter o Senhor Jesus de novo, né? E aí eu comecei a buscar, comecei do zero. Fiz a reunião de domingo, né? Participava da reunião de quarta-feira, de sexta-feira. Fiz todas as correntes como se fosse do zero. E aí depois me batizei nas águas novamente e tive meu encontro com Deus de novo, né? E agora, de fato e de verdade, a minha referência não é a minha mãe, não é uma pessoa, não é algo, mas é o Senhor Jesus. E hoje eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo e que Ele é comigo, que Ele é suficiente para mim e o resto Ele vai cuidar da minha vida. O que mudou quando você recebeu o Espírito Santo? A paz que eu tinha perdido. Eu não tinha mais paz. Eu vivia atormentada dentro de mim mesma, sabe? Eu tava, é que nem
é que nem a traça numa madeira, estava sendo corroída de dentro para fora. E a partir do momento que eu tive meu encontro com o Senhor Jesus, de fato e de verdade, aquele sentimento saiu, aquelas dúvidas saíram, aquela insegurança que eu tinha de fé, de poder vencer as guerras, saíram. Hoje você pode dizer que é feliz? Com certeza. Que eu tenho a paz e tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o que você tem a dizer para essa pessoa que está agora do mesmo jeito que você esteve um dia? Que primeiro que Jesus nunca esqueceu dela, né? E que ele é suficiente para ela. E ele vai cuidar, vai tratar as feridas dela, aqueles machucados que a vida causou, ele vai tratar e vai curar, e ela vai poder encontrar a paz que eu encontrei no Senhor Jesus. É essa paz que você pode encontrar neste domingo. Assim como ele entrou de forma triunfal em Jerusalém e muitos ali passaram a crer nele, que ele possa entrar no seu coração, preencher o vazio da sua alma, fazer a sua vida ter sentido de verdade. Neste domingo, domingo de Ramos, em uma igreja universal mais perto de você. E nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30 da manhã em ponto. Você e a sua família são nossos convidados especiais. Estacionamento gratuito, creche para as crianças, uma oportunidade única de você ter um início de Semana Santa precioso. E Semana Santa significa semana separada. O Senhor Jesus viveu para aquela semana e foi a semana mais intensa dele aqui na terra. A semana onde ele deu a vida dele para que você pudesse ter vida. E a semana que terminou com a ressurreição do Senhor Jesus. Começa domingo 24, com ele entrando em Jerusalém e termina no próximo domingo com ele ressuscitando. Que isso aconteça na sua vida, que você possa encontrar essa paz, que você possa encontrar o preenchimento da sua alma, que a sua vida possa fazer sentido de verdade. Esteja conosco aqui na Catedral em Florianópolis ou em uma universal mais perto de você. Que Deus te abençoe e até lá. Dentro de mim nasceu o desejo de matar meu pai, por causa que eu achava que, tirando a vida do meu pai, eu estaria mais em paz dentro de casa. Meu pai saía para beber e ele voltava, né? Voltava bêbado, ele fumava, cheirava, já quebrava a porta, já ficava gritando dentro de casa, com agressão, gritando com a minha mãe. E eu e meu irmão ficava sempre separando. Só que não dava, né? Por causa que meu pai era mais forte que a gente, então vivia naquela agressividade. E eu vendo aquilo, foi crescendo uma tristeza e ao mesmo tempo uma raiva dentro de mim. E eu comecei a descontar nas pessoas. Por causa que do lado de fora eu demonstrava que eu era uma pessoa boa, uma pessoa com caráter, mas por dentro não. Por dentro eu era uma pessoa agressiva, estava pronto para fazer o mal para outra pessoa. Eu comecei a beber também, eu comecei a fumar narguilé, e era todos os dias. Tinha dia que eu ia para o serviço e eu precisava beber para ficar mais elétrico. Na minha mente eu achava que eu estava sendo mais que os outros. E ali começou o uso de droga. Comecei a fumar, comecei a beber mais. Quando passava o efeito das bebidas e das drogas, eu me sentia vazio. Ficava no meu quarto às vezes até chorando. E durante toda essa caminhada, uma obreira veio fazer esse convite para que a gente pudesse conhecer a Igreja Universal. E eu comecei a ir, por causa que eu era vazio, eu era triste, não tinha nada a oferecer, nada a ninguém. E logo em seguida eu comecei a minha caminhada na fé. Aí foi o dia tudo mais diferente. Eu abandonei tudo, abandonei o narguilé, abandonei a maconha, abandonei a bebida, abandonei as amizades, abandonei tudo, tudo. E ali eu fui me entregando mais a Deus. E na hora da busca, eu não busquei de qualquer jeito, como eu buscava antigamente, né? Tipo, com boca cheia, mas não adiantava de nada. Esse dia eu fui com força, foi tipo o último dia da minha vida. Eu tive uma paz
que eu nunca tive na minha vida. E eu não sou mais aquele cara que precisa agredir as pessoas. Hoje eu ajudo as pessoas. Eu não preciso da bebida, não preciso das drogas. Hoje o Espírito Santo, ele preencheu tudo. Que eu deixei de acreditar e passei a crer. E esse propósito maravilhoso é o jejum de Daniel. Antes eu ouvia vozes que era para matar o meu pai. Hoje não. Hoje eu uso a voz de Deus. A voz que é para salvar a alma. A voz que é para cuidar. Hoje eu ouço a voz do perdão. Que perdoei meu pai. É a voz de Deus. Eu indico a todos participar do jejum de Daniel. Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Cuida do seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família. Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março, em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar. Você conhece os 7 benefícios de vir à igreja aos domingos? Primeiro, você começa a semana de mãos dadas com Deus. Segundo, recebemos força espiritual. Terceiro, o desenvolvimento da fé através do entendimento da Palavra de Deus. Quarto, união familiar. Quinto, alcançamos saúde física, mental e espiritual. Sexto, aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. E sétimo, passamos a ter comunhão com Deus. Por isso, não perca. Esteja conosco neste domingo na concentração de fé e milagres. Quebre os preconceitos e dê uma chance a si mesmo de mudar a sua história de vida. Domingo, às 9h30 da manhã, na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Ou em uma Universal mais perto de você.